Olá pessoal, então a gente vai dar continuidade aqui a espaços vetoriais, com os conteúdos, base e dimensão de espaços vetoriais. Então primeiro a gente vai trabalhar aqui base de espaços vetoriais, vamos ver aqui a definição. Então no caso aqui a gente vai pegar um conjunto B contido no espaço vetorial V, ele é base do espaço vetorial V se nós temos duas condições, tá? Então se B é I ou se B gera V. Mas primeiro, qual que é a ideia de espaço, de base de um espaço vetorial? A ideia é você pegar uma quantidade mínima de vetores que vai gerar o espaço vetorial. Essa é a ideia que está por detrás de base de espaço vetorial. Por exemplo, né, você tem aqui o R2, vamos pegar aqui, desenhar aqui, ó, né, o eixo X aqui, o eixo Y, tá? Então a pergunta quantos vetores, qual a quantidade mínima de vetores que vai gerar todos os vetores do R2? Então se a gente for verificar aqui, né, por exemplo, vamos pegar um vetor, né, um vetor aqui, por exemplo, vetor V1, né, esse cara aqui. Se a gente fizer todas as combinações lineares, porque o que esse vetor vai gerar? A gente faz todas as combinações lineares daqueles vetores que você está pegando. Então, você pegar o vetor V1, todos os múltiplos dele, você vai pegar aqui todos os múltiplos dele, como é que vai ser aqui? Então, no caso, vai ficar aqui, tá bom? Então, o conjunto S, que é gerado, tá? Que é gerado pelo elemento, simplesmente pelo elemento V1, vamos dizer aqui, ó, eu tenho o conjunto A, que é formado pelo vetor V1, né? Isso aqui já dando continuidade à ideia de subespaço gerado. Então, geometricamente, eu tenho apenas o conjunto A formado somente pelo vetor V1, aí o subespaço gerado pelo conjunto A, ele seria assim, né? São todos os vetores pertencentes ao R2, tal que esses vetores V aqui, está representando todo o subespaço vetorial, no caso, todas as combinações lineares do vetor V1, ou seja, é A1, V1 apenas. Ok? Então, nesse caso aqui, vamos lá só ajeitar isso aqui, né, que não está aparecendo. Então, ficaria aqui assim, né? V igual a, vou colocar mais para baixo, é um A1, V1. Tá? Então, o que significa A1, V1? A1, V1, a partir do momento que você sabe que o A1 são todos os números reais, e todos os números reais multiplicados por V1, vai dar uma reta sobre esse vetor aqui. Então, nesse caso, geometricamente, esse conjunto S aqui é esta reta. Eu vou chamar essa reta aqui, por exemplo, de R. Então, o conjunto S é a reta R. Tá? Então, nesse caso aqui. Então, um vetor apenas, ele vai gerar somente o quê? Uma reta. Tá? Então, aí a pergunta, eu quero gerar, por exemplo, todo o R2. Como é que eu faço para gerar todo o R2? Então, aí a gente vai fazer o quê? Você vai lá, né? Você vai lá e pega o que? Você pega, vamos pegar aqui um outro cara, aqui mesmo, né? Então, você vai pegar aqui um outro vetor, por exemplo, que tem essa característica aqui, ó. Aqui, ó. Um vetor V2. Então, esses dois vetores são linearmente independentes, ou seja, um não é múltiplo do outro, tá? E aí, se você fizer, para pegar um espaço vetorial, né? Pegar uma outra cor aqui, preto. Então, pegar por exemplo, aí no caso agora nós vamos ter um conjunto B aqui, um conjunto B formado por exemplo, V1 e V2, onde esses dois vetores são linearmente independentes. Tá? Então, se a gente for verificar, você fizer todas as combinações possíveis de V1 e V2, vai dar sempre um vetor que está nesse plano onde está o plano X ou Y. Tá? Então, qualquer vetor que está nesse plano é uma combinação linear desses dois. Ou seja, se você fizer isso aqui, o subespaço, que eu vou chamar de S1, tá? Que no caso aqui vai ser o quê? Todos os vetores pertencentes ao R2 que satisfaz a seguinte condição. V é igual a uma combinação linear de V1 com V2 aqui. Então, nesse caso, qualquer vetor que está aqui, você faz um, não importa onde ele esteja. Eu posso colocar só um exemplo aqui, né, para a gente ter uma ideia. Por exemplo, vamos supor que esse vetor aqui é o vetor V. Como é que a gente faz para dar ele? Aí você pega, no caso aqui, né, por exemplo, tá? Você pode pegar aqui geometricamente, faz a regra do paralelogramo. Então eu faço aqui, ó, tá?
Então, geometricamente, esse vetor aqui seria igual a quanto? Né? Como é que a gente faz aqui? Você vai pegar um múltiplo do V2 e um múltiplo do V1. Então, geometricamente, ficaria assim, né? Vou colocar aqui, ó. Não, opa. Tá, vou fazer aqui, ó. Pontilhado para cá. Melhor, um múltiplo dele aqui. Aí a gente faz a regra do paralelogramo, tá? Esse aqui seria, por exemplo, quem? A1V1, tá? E aí faz um pontilhado aqui, ó. Tá? Pontilhado bem aqui assim. E esse outro V aqui, ó, é um múltiplo do vetor, tá? É um A2V2. Tá? E esse aqui é o vetor V. Pronto. Então, não importa onde você vai pegar um vetor aqui neste plano, sempre você consegue pegar um múltiplo desse V1 e um múltiplo do vetor V2, que vai dar quem? Todo o plano. Tá? Então, esse conjunto S1 necessariamente aqui é o plano XOY. Tá? Então, esses dois vetores aqui, V1 e V2, se você pegar quaisquer dois vetores do R2 que são linearmente independentes entre si, vai gerar todo o plano X ou Y. Tá? Então são as duas condições. Então, primeiro, BLI, qual a ideia de... Para que eu comento? Né? Por que a condição tem que ser LI? Tem que ser LI porque quando a gente pega vetores linearmente independentes, é a ideia da quantidade mínima. Eu quero a menor quantidade de vetores. Por exemplo, se eu pegar aqui V1 e esse V2 e pegar mais um V3 aqui, vai gerar todo o V2, todo o R2. Só que aí eu teria vetor a mais, está sobrando. Não preciso de 3 vetores, preciso só de 2. Tá? Então a quantidade mínima é assim que a gente pega. Para a gente satisfazer a ideia de quantidade mínima, os vetores têm que ser linearmente independentes. Tá? E outra, se eu pegar só um vetor ele é linearmente independente. Tá? Se você for resolver o sistema lá, você vai verificar que o vetor V1 é linearmente independente. Mas então só isso não é o suficiente, porque não vai gerar o quê? Aqui, por exemplo, o R2. Tá? Então são as duas condições. Essa aqui que tem que gerar todo o espaço de onde foram tirados os vetores, né? E a outra parte, que é essa daqui, que é para manter a quantidade mínima de vetores. Então são as duas condições para que um certo conjunto tirado do lado do espaço vetorial V para que ele seja uma base. Tá bom? Por que isso? Então, qual é a ideia de base? É a quantidade mínima de vetores que vai gerar todo o espaço vetorial. Ou seja, qualquer vetor desse espaço vetorial, sempre eu posso escrever em função da base. Tá? Sempre em função da base. Ok? Então, a gente vai para dar continuidade aqui. Né? Um exemplo. Né? Vamos para o exemplo. Tá? Por exemplo, então. Primeiro, B igual a V1, que é 1 e 2, V2, que é 2 e 3, é uma base de R2. E está afirmando. Mas vamos mostrar isso daí, né? Então, ele está dizendo BLI. Por que BLI? Aí você tem que sempre lembrar que você vai lá e desenvolve a seguinte equação. Qual? A1V1 mais A2V2 igual ao vetor nulo. Vou até colocar ela bem aqui, só que foi escrito diferente, né? Seria assim, né? Um A1V1 mais um A2V2 igual ao vetor nulo desse espaço vetorial aqui. Tá? Que no caso o A1 foi chamado de A, o A2 de B, o vetor V1 é este e o vetor V2 é esse. Ok? Você vai lá, aí fica exercício para o aluno, resolve esse sistema de duas equações de duas variáveis, e aí vai dar um sistema possível determinado, resolve esse sistema, que aí você vai encontrar que o A ou B é igual a zero. Então, quando a solução é trivial para este sistema aqui, esse sistema asterisco aqui, né? Tá? A1V1 mais A2V2 mais ANVN igual ao vetor nulo. Se a solução desse sistema for somente a trivial, aí você diz que o sistema que os vetores são linearmente independentes, ou o conjunto B é linearmente independente. E a outra parte, né? B gera o R2, pois você pega o A, que multiplica V1, o B que multiplica V2, você vai dizer que vai gerar quem? Todo o R2. E aí você resolve esse sistema. Aí você vai verificar que o valor de A vai ser esse aqui, para qualquer que seja o valor de x, y, e o B esse aqui. Ou seja, não existe restrição para que você gere todo o R2. Tá? Dê uma olhadinha lá em subespaço gerado.
Bom, então aqui foi só uma justificativa, mas eventualmente outro exemplo a gente faz passo a passo. Então vamos para mais um exemplo, né? Aqui. Então nós temos, tá? Uma outra base, ou melhor, um outro conjunto B. V1 é 1 e 2, V2 é menos 3 e menos 6. Aqui já dá para a gente observar que esse aqui é múltiplo desse, ou seja, esses dois vetores são linearmente dependentes. Tá? Ou seja, não é uma base de R2, pois B é LD, linearmente dependente. Mas de qualquer forma, vamos desenvolver aqui, não. Você multiplica aqui, né? Ou seja, A1V1 mais A2V2 igual ao vetor nulo. Que no caso aqui foi chamado de o A1 e o B o A2. Então, desenvolvendo aqui, você resolve aqui, ó, vai dar um sistema possível indeterminado infinitas soluções. Então, quando você tem o SPI, então esses dois vetores, V1 e V2, são LD. Tá? Então, pelo fato de não ter sido satisfeito a primeira condição, cadê a primeira condição? É essa aqui, né? Então, como B não é LI, ou seja, é linearmente independente, então não é uma base. Tá? Então, esses vetores até poderiam gerar o R2, tá? Mas não importa se vai ou não gerar mais, porque aqui tem quantidade, tem vetor sobrando, tem vetor a mais, né? Aqui, ó, tá? Ou seja, esse vetor V1 vai gerar uma reta e esse aqui gera a mesma reta nesse plano x ou y. Então esse vetor aqui está sobrando, tá? Então é linearmente independente, esses dois vetores. Então não forma uma base do R2. Tá? Vamos ver algumas propriedades aqui. Tá? Então, as bases, tá? Se eu pegar, por exemplo, qualquer que seja o espaço vetorial, o R2, R3, qualquer que seja, tá? Você tem infinitas bases. Então, as bases de um espaço vetorial V possuem a mesma quantidade de vetores. Por exemplo, o R2, a base possui o quê? 2 vetores. O R3, a base possui 3 vetores. Esse por diante. Outro, propriedade, né? Se B, aqui ó, tem N elementos, né? V1, V2 até Vn, é uma base de um espaço vetorial V. Então, todo conjunto com mais de N vetores, se você pegar N mais 1, N mais 2, não importa. Se for mais do que N, aí você vai ter que esses vetores, tá? Esse conjunto formado por esses vetores que tem mais do que N vetores, vai ser linearmente dependente, tá? Porque B é a quantidade mínima, são LI. Se você coloca mais um, é lógico que esse vetor ele é uma combinação linear dos outros. Então, portanto, quando um vetor é combinação linear do outro, aí você vai ter linearmente dependente os vetores. Okay? Então, vamos definir o que é uma dimensão de um espaço vetorial. Tá? Então, se a gente sabe que uma certa espaço vetorial, que você tem uma base desse espaço vetorial, todos os vetores têm a mesma quantidade, essa quantidade é chamada de dimensão. Então, a dimensão de um espaço vetorial V, notação dim V, é a quantidade de vetores de uma base de V. Então, basta você contar. Então, como visto no exemplo anterior, você pegou aqui, né, que esse conjunto aqui, B, V1, 1 e 2, V2, 2 e 3, é uma base, então é só contar 1, 2 elementos, então a dimensão do R2 vai ser igual a 2. Tá? Corolário. O corolário é vamos dizer assim, você vai lá, tem um teorema ou uma definição e você tira algumas conclusões acima daquilo, que você sabe que é verdade. Aí a gente chama isso de corolário. Né? Então, a dimensão de um espaço vetorial é igual, isso aqui vai ser importante agora para a gente determinar a dimensão de qualquer espaço ou subespaço vetorial. A dimensão de um espaço vetorial é igual a quanto? Ao número de variáveis livres de um vetor genérico. E aí tem que tomar cuidado, tá? Vetor genérico desse espaço vetorial. Tá? E aqui vai ser uma das justificativas da gente sempre procurar escrever o subespaço em função das variáveis livres. Tá? E não deixar uma equação lá dentro do subespaço. Então, vamos verificar passo a passo. Então, por exemplo, seja o espaço vetorial V, as matrizes... aqui eu coloquei ao contrário, tá? São 3 linhas e 2 colunas. Tá? 3 linhas e 2 colunas. 3 por 2.
Determine a dimensão do subespaço vetorial S, esse subespaço aqui, ó, tá? Então, nós temos aqui, quais são as variáveis livres? C, D, E, F. Porque no caso aqui seria A e B, mas estão em função de C, D, F, a variável A, e a variável B está em função de C, E e F. No caso aqui são 4 variáveis livres. Então, a dimensão desse subespaço vetorial das matrizes 3 por 2 é igual a 4. Você faz somente a contagem de quem? Das variáveis livres. Mas é interessante a gente observar já o espaço vetorial, depois a gente olha para os subespaços. Então vamos lá. Aqui, né? Olha só. Direto. Dimensão do R2 é 2, pois, olha o vetor genérico. Aqui que você tem que olhar, um vetor genérico. O vetor genérico do R2 é XY, é o parordenado XY. E aí você conta as variáveis livres ou conta aqui quais que pertencem aos números reais. Do mesmo jeito para o Rn, o R3, que é 3, são x, y, z, 3 variáveis livres, então a dimensão é 3. Tá? Então aqui você tem para o Rn x1, x2 até xn, que são números reais, portanto você conta a quantidade de variáveis igual a n. Aí naquele caso ali em cima, né, você tinha um subespaço, 2 espaço vetorial das matrizes, lá era 3 por 2, tá? Aqui eu botei 2 por 3, tá? 2 linhas e 3 colunas. Você vai lá e observa que cada elemento aqui é uma variável, são 6, né? No caso aqui, 2 vezes 3 sempre. Ou seja, a dimensão das matrizes M por N é M vezes N, Mn. Tá? Os polinômios de grau menor ou igual que 3, você conta aqui, ó, as variáveis livres, não é o t, tá? T ao quadrado, t elevado a 1 e t elevado a 0 é a estrutura de um polinômio. Então, não olha para a variável do polinômio, e sim para a variável aqui, livre. A, B e C. Então, A, B e C pertencem aos reais. Tá? Como você tem t elevado a 0, t elevado a 1 e t elevado a 2, são 3. Tá? Então, a dimensão de Pn, ou seja, dos polinômios de grau menor ou igual que n, vai ser n mais 1, direto. Tá? Então, vamos para... visto isso daí, para a gente pegar, por exemplo, alguma outra aplicação, outro exemplo que não seja só R2, R3, seja algo um pouco, vamos dizer assim, maior, que tenha mais variáveis, é apropriado a gente pegar uma outra ideia, tá? Para a gente fazer o quê? Para a gente determinar se um certo conjunto de um espaço vetorial é ou não base, como foi visto ali em cima, que as condições eram o conjunto B tinha que ser ali e o B tinha que gerar, tá bom? Então, é mais apropriado você olhar o seguinte, né? Um conjunto B contido em V é uma base do espaço vetorial V? Sim. Primeiro, a cardinalidade, ou seja, o número de elementos do conjunto B tem que ser igual à dimensão de V. Primeira coisa é lógico, né? Se, por exemplo, o R3, uma base para ele, lógico, tem que ser 3, a quantidade de vetores que tem que ser igual à dimensão. Tá? Então, você pega um certo conjunto B, conta o número de elementos, ok. Né? Aí vai lá, verifica a dimensão daquele espaço. Se for igual, você passa para outra etapa. Tem que ser o quê? Esses vetores linearmente independentes, porque se forem linearmente independentes, é lógico que automaticamente não vai gerar todo o espaço. Então não há necessidade das 3 coisas. Tá? Então é suficiente essas duas aqui. Então a gente pode trocar, né, a definição, aquela parte lá de cima, ou seja, B tinha que ser LI e B gera V. Então a gente pode excluir a parte do B gera V e trocar somente pela contagem de vetores pela dimensão aqui do espaço vetorial, que é um pouco mais simples. Vamos ver aqui, ó, por exemplo. Você tem aqui o conjunto B. São quantos elementos? 2. Opa, a cardinalidade de B é igual à dimensão do R2, que é 2. Pronto, então eu passo para a segunda etapa. Né? Aí eu vejo o que? Se B é LI. Mas como é que eu sei que a dimensão é 2? É só contar o número de variáveis livres, tá? E a cardinalidade, você olha para cá. Ó. 2 vetores, é essa parte aqui, é o B. E 2 variáveis livres, é esse 2 relacionado à dimensão. Tá bom? A gente conta a quantidade de vetores do conjunto B, a cardinalidade, e o número de variáveis livres é a dimensão. BL, bem, aí você vai lá e faz A1V1 mais A2V2 igual ao vetor nulo, e aí a gente já até fez anteriormente, mas aí fica mais tranquilo, né? Ou seja, você faz contagem de vetores e compara com a dimensão,
E a outra parte resolve o sistema de equações lineares homogêneo e classifica em SPD e USPD. Tá? No caso aqui, ó, deu SPD. Então, no caso, quando é SPD, vai dar linearmente independente. Tá bom? Fica mais simples. Vamos ver um exemplo aqui, né? Esse é um exemplo. Tá? Vou pegar um outro um pouco maior. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui. Verifique se o conjunto B é base do espaço vetorial V. Então, você tem o conjunto B aqui, ó, tem um polinômio, dois polinômios, três polinômios. E V é o polinômio de grau menor ou igual que 2, né? Que o grau é 2 aqui. Aí a primeira parte aí, você verifica qual é a cardinalidade do conjunto B. É só contar 1, 2 e 3. Qual é a dimensão do P2? É N mais 1. Então 2 mais 1, 3. Então deu igual. Tá bom? Mais simples, né? Então aí a segunda parte é BL. Aí você vai, ó, A1, P1, A2, P2, A3, P3 igual ao vetor nulo dos polinômios de grau menor ou igual que N. E pronto. Desenvolve aqui, tá? Vale lembrar que quando você substituir aqui os polinômios, já dá para ir direto para a matriz aumentada. Ou seja, os coeficientes do A1 vai ser o coeficiente do t ao quadrado, ou seja, 1 do t elevado a 1 e do t elevado a 0. Então, 1, 2 e menos 1 aqui, ó. Tá? Que é a primeira coluna. 1, 2 e menos 1. E a segunda coluna, os coeficientes da variável A2, então aqui, ó, é 3, 7 e menos 1. 3, 7 e menos 1. E o coeficiente da variável A2 é 2, 5 e menos 4. 2, 5, menos 4. E claro que aqui eu vou colocar, mas dá para verificar que eu não coloquei e não há necessidade de se colocar os termos independentes aqui, que no caso é 0, 0, 0. Tá bom? Então, você vai lá, faz o escalonamento, acostumado, né? Aí você tem aqui, ó, olha como está escalonado. Vai lembrar que aqui é 0, ó, 0, 0, 0. O que significa isso? Menos 4A3 igual a 0. Então, A3 é 0. Substituir aqui em cima 1A2 mais 1A3 igual a 0. Como o A3 é 0, então o A2 também é 0. Ok? E aqui do mesmo jeito, é 1A1 mais 3A2 mais 2A3. Como o A3 é 0, o A2 é 0, então o A1 também. Pronto. Tá? Então, só faltava verificar se os vetores são linearmente independentes. Tá? Nesse caso, o céu é SPD. Se tem possível determinado somente a solução trivial. Assim, BLI, portanto, B é base de P2. Ok? Então, tá bom. Então, vamos para mais uma outra etapa aqui. Tá? Que para em certos momentos a gente precisa de certas bases específicas. Tá? Que elas ajudam no desenvolvimento de vários exercícios. Então, no caso aqui, são chamadas de bases canônicas. Tá? Em princípio, a gente já conhece, por exemplo, um espaço vetorial e a gente iria olhar para onde? Iria olhar para as variáveis livres. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o R2, que é xy, aqui é xy. O que é uma base canônica? Base canônica nada mais é do que você atribuir para uma variável livre a unidade e para todos os restantes tudo zero. Aí você vai permutando. Tá bom? Então, no caso aqui, qual é a dimensão, por exemplo, do R2? A dimensão é 2. Então, no caso aqui, uma base são dois vetores com duas coordenadas. Então, uma vez eu atribuo a unidade para o x e 0 para a segunda, para o y. Depois eu troco. 1 para o y e 0 para o x. E ficaria assim, ó. 1, 0, 0, 1. Do mesmo jeito para o R3. Então, eu atribuo 1 para o x e 0 para o y e z. Aí depois é a vez do y ser igual a unidade e x e z igual a 0. E por último, z igual a 1, x e y igual a 0. Pronto. Então fica 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ok? Uma matriz de 2 por 2, você vai atribuindo. Ó, nós temos A, B, C e D como variáveis livres. Então, 1 é 1 e o restante 0. Então, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Tá bom? E do mesmo jeito aqui para polinômio de grau menor ou igual que 3. Tá? Vale lembrar aqui que polinômio de grau menor ou igual que 3, né, é assim, né? É um AT ao cubo mais BT ao quadrado mais CT mais D tal que, né, as variáveis livres, colocar para cá para baixo, né, A, B, C, D pertence aos reais. Pronto. Aí você atribui, né, 1 para o A e B, C e D 0. Aí deu esse cara aqui.
bom? E o restante do mesmo jeito. Ok? Então nós temos aí, a partir dela você consegue determinar a base canônica de qualquer que seja um espaço vetorial Rn, tá? Que já é o suficiente para Rn, esses duas. Uma para matriz de qualquer que seja a ordem e polinômio também de qualquer que seja o grau. Ok? Então vamos para o próximo conteúdo, tá? Que é interseção, soma e soma direta de subespaços vetoriais. Tá? Então aqui, por enquanto, a gente vai dar a introdução à interseção de subespaços vetoriais, que basicamente nada mais é do que você fazer uma interseção entre dois conjuntos, do jeito que a gente viu no ensino médio aí. Tá? Então, sejam S1 e S2 subespaços vetoriais de V, a interseção é a mesma, notação, S1 interseção com S2, notação, notação, foi colocado ao contrário ali. A interseção de S1 e S2, deixa eu aqui, ó, a interseção de S1 e S2, e aqui, notação foi colocado ao contrário, tá, pessoal? Aqui onde tem o E é o símbolo de interseção, então depois a gente ajeita aí, tá bom? Então, a interseção de S1 e S2, notação, S1 interseção com S2, dada por aqui. Tá? São todos os W pertencentes ao espaço vetorial V, né? Tal que o W pertence a S1 e o W pertence a S2. Ou geometricamente assim, né? Você tem aqui o S1, tá? Aqui o S2, ok? E tudo aqui o espaço vetorial V. Pronto. Tá? Então, a interseção, só dar uma melhorada, é isso aqui, tá? Esse aqui é a nossa interseção. E aí também, além disso, ele vai lá e afirma que é um espaço vetorial quando você faz a interseção. Ok? Então, quando a gente afirma algo, seria bom a gente demonstrar. Então, vamos lá fazer aqui, ó, demonstração, né? Então, a gente tem aqui, o que a gente precisa fazer para demonstração? Sempre um alfa pertencente aos reais e dois, o quê? Elementos do conjunto que você quer provar que é um subespaço vetorial. No caso, U e V pertence a S1 interseção com S2. Tá? Então, pela definição aqui, tá? Então, quando eu tenho W e está dizendo que pertence a V, né? Pertence a V, mas ele está dizendo que esse W ele pertence a S1 e também pertence a S2. Então, se U e V pertence à interseção, então U e V pertence a S1 e U e V pertence a S2. É desse jeito que a gente vai conseguir mostrar que é um subespaço. Então, você faz a soma, ó, desses dois caras, aí ele pertence, né, a S1 interseção com S2. Por quê? Pois, quando você faz a soma de U com V, é claro que ele vai pertencer ao conjunto S1, porque eles estão onde? Ó, se U e V pertence a um certo subespaço, espaço vetorial, a soma deles também, tá bom? A mesma coisa, esse cara aqui pertence à interseção, por quê? Porque ele pertence, ó, aos dois conjuntos ao mesmo tempo, tá? Do mesmo jeito aqui, ele está afirmando que alfa U pertence a S1 interseção 2, quando que isso acontece? Quando esse alfa U ele pertence aos dois subespaços ao mesmo tempo. E é lógico que a alfa U pertence a S1 e a alfa U pertence a S2. Ok? Assim, S1 interseção com S2 é um espaço vetorial, ou melhor, um subespaço vetorial de V. Tá? Então, a gente vai fazer o quê? Um exemplo, ou dois exemplos, relacionados a subespaços vetoriais. Sejam S1 e S2, subespaços vetoriais de V, determine a interseção. Aí é que está o detalhe. Tá? Para a gente não ter problema na hora do desenvolvimento da interseção, porque a gente vai igualar variáveis, né? Que é isso que é o apropriado. E aí que está. Vamos seguir esta sugestão aqui. Né? Escrever os vetores genéricos dos subespaços vetoriais com variáveis distintas entre os subespaços. Em seguida, igualar as respectivas componentes dos vetores. Ou seja, aqui você tem, por exemplo, S1, ele não, por exemplo,
comenta nada em relação a S2, tá? Você tem aqui 3 variáveis, tá? Essas 3 variáveis x, y e w são do S1 e esse z e w aqui são do S2. Não significa que esse d aqui, esse w é igual a esse w daqui, tá bom? Então assim, eu tenho esse espaço vetorial aqui, esse subespaço e esse outro. Então, é preferível que, para que não haja confusão, né, entre os Ws, o x e o y, entre eles, um deles você muda para uma variáveis totalmente diferente do outro. Então, você escolhe aí. Então, por exemplo, essa aqui nós temos 3 variáveis, eu preferi trocar por quaisquer outras, tá? Então, eu chamei de A, B, C, tá? Porque eu tenho apenas 3. Pronto. Aí, a partir daí, eu vou e faço igual aqui, ó. Eu pego esse A igualo com 5Z mais W, ok? Tá? Porque, eventualmente, você poderia cancelar A, X com X, mas não é o mesmo X, tá? Então, vamos lá. Então, você faz isso daqui. Eu só fiz ajeitar, ó, passei para o primeiro membro aqui, ó, vai ficar A menos 5Z menos W e assim por diante, tá? E aí, nós temos aqui, então, né? E aí você faz o quê? O escalonamento. É só passar essas duas linhas, trocar essas duas linhas, né, rapidamente aqui, ó, e já faz o escalonamento, tá? Ou, para aí, ó, tá aqui a quarta linha, ficou a terceira. Aqui você multiplica por menos 2 e soma, dá 0 por menos 2 aqui e soma dá por menos 2 soma dá 0, por menos 2 soma dá menos W, tá? Coloca o menos aqui. Ok? Então, aí a gente observa aqui, ó, A aqui é a variável de entrada, B, C e W. Então, quem que é variável livre? Eu tenho 5 variáveis, tá? Aqui nesse sistema. É apenas Z. Então, Z é variável livre. Ok? Então, todas as outras você consegue determinar. Ou vão ser valores numéricos ou vão ficar em função da variável livre Z. Então, fazendo o processo retroativo, a gente começa primeiro com a última variável, que é W, que deu 0. Aí, depois a penúltima, que é Z, mas já está aqui. Tá? Depois, C igual a quanto? É igual a W, só que W é 0. Aí, depois, né, então por isso que C deu 0. Aí, ao invés do B, B igual a quanto? Deu 2Z, só que Z é variável livre, então deu 2Z. Tá? Aí, substitui o W aqui por 0 e o Z é variável livre, conserva, então A vai dar igual a quanto? 5Z, ok? Então, aí você vai lá, né, substitui ou no sistema, no subespaço S1 ou S2. Eu preferi colocar no S1. Tá bom? Então, você tem aqui, ó, no S1, ó, A, B, 3, C e C. Tá bom? Então, vamos lá. O A aqui ficou 5Z. Aqui o B, 2Z. Aqui era 3C, né? Cadê? 3C e C. Só que o C deu 0, então deu 0 e 0 e o Z pertence aos reais. Pronto. Essa aqui é a interseção. Tá bom? E se caso queira, né, aproveitar aqui, né? Tá? Caso queira que a gente aproveitar esse conteúdo, a gente já aproveita e responde, por exemplo, qual é a dimensão desse subespaço S1 interseção com S2, que a gente vai precisar mais na frente. Aí é só você contar um número de variáveis livres que é igual a uma unidade. Tá? Aí depois a gente dá continuidade a esse conteúdo aí de soma e soma direta de subespaços vetoriais.